Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um resumo aqui no canal Escola da Esperança e muito obrigado por sua companhia. E vamos juntos estudar a lição de terça-feira, dia 1º de abril, que tem como título do dia a ordem para selar as profecias. Lembrando você, querido amigo, querida amiga, querido professor e professora de escola sabatina que está nos acompanhando, eu lembro você que você também pode acompanhar os vídeos anteriores, dessa semana, aqui no canal Escola da Esperança, tanto a introdução de sábado, domingo, segunda, e você pode assistir esses vídeos quantas vezes você quiser e também pode compartilhar esses vídeos com seus irmãos e irmãs de classe de lição de escola sabatina. Fazendo isso, você vai estar compartilhando esperança. Muito bem, quando a lição de terça-feira, que tem como título a ordem para selar as palavras, percebemos ali o que o Senhor disse para Daniel. E o guia de estudos de terça-feira nos trouxe o capítulo, especificamente o versículo 4, do capítulo 12 de Daniel, e também nos deu ali o capítulo 22, versículo 10 de Apocalipse. E a gente vai analisar e chegar aqui lições importantes para os nossos dias. Vamos ler Daniel capítulo 12, verso 4, que diz assim, na minha versão: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. É interessante, querido amigo, querida amiga, a gente entender a forma de interpretação que a Igreja Adventista do Sétimo Dia interpreta as profecias, interpreta a palavra de Deus. Quando a gente percebe que a instrução dada a Daniel para fechar as palavras e selar este livro, isso significa que a compreensão plena das profecias de Daniel, ela estaria o quê? Ela estaria reservada para o tempo do fim. Tá certo? Isso, querido professor que está nos acompanhando nesse momento, isso não quer dizer que o livro de Daniel ele deveria ser, digamos assim, escondido, ou deixado de lado. Mas é importante a gente ressaltar isso, que os significados eles só seriam, digamos assim, devidamente compreendidos, à medida que os eventos se aproximassem de seu cumprimento. Então, basicamente, a interpretação que nós nos guiamos, que a interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos instrui a gente ter esse entendimento sobre Daniel 12, verso 4. Lembrando que é um resumo, Você pode se aprofundar também nesse sentido. Quando eu falei da questão da interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é importante eu ressaltar alguns pontos. Daniel 12, verso 4, dentro dessa dinâmica que eu falei anteriormente, as profecias ali, elas seriam mais bem compreendidas no tempo do fim. E quando que é o tempo do fim? É importante colocar isso, nós cremos que o tempo do fim é agora. É evidente que há todo um cuidado, todo um estudo no que diz respeito às profecias, para que a gente possa ter esse entendimento, assim como nós estudamos nos dias anteriores, para que a gente possa ter um bom entendimento das profecias,
nós devemos estudá-las, né, segundo a interpretação correta. Quando a gente avalia que as profecias elas são vistas como uma sequência contínua, como por exemplo diversos eventos históricos no tempo do profeta até o fim dos tempos. Então tudo tem uma sequência, nada é feito ali ao acaso, né? Tudo tem uma sequência através de eventos. A Igreja Adventista, por exemplo, adota, nesse contexto aqui de estudo das profecias, adota a metodologia de interpretação historicismo, que analisa exatamente essas sequências de acordo com a palavra de Deus, e aí se tem uma interpretação segundo a própria palavra de Deus, não segundo uma interpretação humana, podemos dizer assim, né? Eu tenho aqui, existe uma sequência, né, de como a gente pode estudar as profecias, como por exemplo, a gente pode estudar as profecias de forma histórica, né? Vou usar um exemplo aqui, a gente ter, por exemplo, uma compreensão literal e também contextual da Bíblia. Então isso, em resumo, né, é a gente estudar, analisando ali a questão do histórico, outros chamam isso também de ordem de interpretação histórico e também gramatial. Então é importante a gente analisar isso. Uma outra forma de estudo é o historicismo. Eu usei um exemplo aqui para a gente analisar Daniel capítulo 12, verso 4, e isso, em resumo, né, é a interpretação das profecias cumpridas ao longo da história. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela analisa, por exemplo, uma forma de interpretação que é uma regra de dia e ano. E o que é isso? Isso é um cálculo que é feito, né, do tempo profético. Tá certo? Uma outra forma que a igreja adota é a forma do grande conflito, que é o quê? Que é uma visão central de toda a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E uma outra forma, e a última e não menos importante, é a forma de interpretação, analisando ali a tipologia e também o simbolismo. E o que é isso? Isso é uma aplicação de tipos bíblicos, né, a Cristo e ao plano da salvação. Então se soma essa questão dos símbolos, né, analisa no contexto da aplicação de tipos bíblicos a Cristo, evidente, né, e ligando isso ao plano da salvação, ou seja, tudo trabalhando em sintonia, em conexão, nada desvirtuando da questão bíblica, tá certo? Vamos seguir então. Sabe que quando a gente analisa a questão das visões de Daniel sobre, por exemplo, as 2.300 dias de Daniel 8,14, e também a questão a grande angústia, né, de Daniel capítulo 12, verso 1, ali só foram plenamente esclarecidas lá no século XVIII, né, quando pessoas, né, estudiosos, né, como por exemplo Guilherme Miller, entre outros, mas ele se destacou, eles começaram a estudar mais profundamente as profecias. Isso teve ali um pico, né, podemos dizer assim, diante daquele cenário, no ano de 1840, e se estendeu ali até o ano de 1844. Isso é um pouquinho da questão histórica, né? Quando Daniel 12,14 fala da questão do selamento, o que isso significa? O texto falou, né? Encerra as palavras e sela o livro. Aqui, o selamento do livro indica o quê? Indica que as profecias, né, elas estavam além da compreensão de Daniel. Mas, querido amigo, querida amiga, isso, podemos dizer assim, né,
Não que isso estaria inacessível para sempre, mas que tudo tinha o momento certo para ser revelado. Ali fala, por exemplo, muitos o esquadriarão e o saber se multiplicará. Às vezes há uma grande confusão de interpretação em relação a esse verso aqui. Quando a gente analisa a questão o conhecimento se multiplicará, ou o saber, dependendo da tradução, se multiplicará, isso é entendido como um crescimento de entendimento das profecias e também no que diz respeito à propagação do Evangelho. Então tem esses dois elementos importantes, né? Ali, quando a gente analisa o surgimento do movimento adventista, ali no final do século XVIII, houve ali um grande interesse, né? Renovado nas profecias, não só de Daniel, especificamente Daniel 8,14, entre outros, né? Mas também do próprio livro de Apocalipse. Por quê? Porque se percebeu que a partir do momento que Daniel ele selou uma parte do livro e a outra parte seria revelada, e essa parte, né, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente percebe que ali os livros, né, foram abertos, a gente percebe exatamente essa questão. E aí entra um outro texto de Apocalipse capítulo 22, verso 8. Então a gente percebe aqui exatamente a questão da pergunta, né, que foi feita no guia de estudos de terça-feira, que exatamente analisou esses dois pontos, né, tanto de Daniel capítulo 12, verso 4, como também comparando Apocalipse capítulo 22, verso 10, tá certo? Em Apocalipse capítulo 22, verso 10, João ele recebe uma ordem oposta. Daniel, foi falado para ele: encerra as palavras e sela o livro. Só que Daniel capítulo 12, verso 4, ali fala o seguinte: até o tempo do fim. E aí, voltando aqui para Apocalipse capítulo 22, verso 10, né? Nessa comparação, quando João recebe, ele recebe uma resposta, uma ordem oposta. Diz assim, eu vou até procurar aqui na versão bíblica, eu estou com duas traduções aqui, mas eu vou procurar nessa tradução da Almeida, Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Diz assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Vamos comparar mais uma vez? Enquanto no livro de Daniel houve a orientação, que foi a orientação lá de Daniel capítulo 12, verso 4, encerra as palavras e sela o livro. Aqui disse: não cele as palavras, ou seja, dando uma ordem contrária. E aí segue, né? Porque o tempo está próximo. E isso, né? Isso mostra o quê? Isso mostra que a revelação do Apocalipse, do livro do Apocalipse, né? E os acontecimentos do tempo do fim, a compreensão profética ou das profecias de Daniel começariam o quê? Começariam a serem compreendidas, né? Ou serem ali os livros, né? Serem abertos. Quando a gente analisa, por exemplo, o próprio livro do Apocalipse, de certa forma, querido amigo, querida amiga, uma continuação e explicação das profecias de Daniel, né? Especialmente ali quando a gente analisa a questão do juízo e também a questão do tempo do fim, tá certo? Então, mais uma vez eu vou trabalhar a questão da frase selar o livro. Mais uma vez eu vou reiterar de uma forma diferente. O que isso significa então?
Significa que as palavras, aliás, que as profecias de Daniel só seriam, tá certo? Completamente compreendidas aonde? No tempo do fim. Essa expressão é usada tanto em Daniel como em Apocalipse várias vezes. Quando Deus ele permitiria que seu povo tivesse maior o quê? Maior, digamos assim, conhecimento, maior discernimento. Por isso que lá diz que o saber iria se multiplicar. E esse entendimento, quando a gente analisa a questão histórica, né, das profecias, começou quando? Quando começou a se desdobrar lá no final do século XVIII. Culminando aonde? Culminando no movimento adventista e também, lógico, né, na restauração da verdade sobre a questão da segunda vinda de Cristo e também a questão do juízo investigativo, tá certo? Já ali no meados do ano de 1844, tá certo? Vamos analisar, para finalizar, o que Ellen White diz sobre Daniel capítulo 12, verso 4. No livro O Grande Conflito, na página 356, ela diz assim: as palavras do anjo a Daniel, referentes aos últimos dias, deveriam ser compreendidas no tempo do fim. Olha mais uma vez a expressão. E ela continua: muitos seriam purificados, embranquecidos e provados. A ciência aumentaria, não apenas no mundo secular, mas também no conhecimento das profecias. Então, quando uma pessoa fala que o conhecimento apenas através de um viés, não é também através do conhecimento das profecias. E isso, Ellen White, inspirada por Deus, analisando Daniel 12, verso 4. Agora, vamos pegar mais um texto que o guia de estudos nos orientou, Apocalipse capítulo 22, verso 10. A gente já leu, mas agora segundo o espírito de profecia. O livro Atos dos Apóstolos, na página 584, diz assim: a mensagem do Apocalipse deve ser pregada com clareza e poder. Não devemos selar as palavras deste livro, mas proclamá-las ao mundo, pois o tempo está próximo. Então, indo totalmente ao contrário ao que muitos orientam para não ler o livro do Apocalipse, muitas outras grupos também orientam para que a gente não leia, porque é um livro que tem muitos símbolos, é difícil de entender, etc. Não é verdade. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós passamos a ter um entendimento também da palavra de Deus. Para finalizar, vamos trazer um pouquinho a questão das lições que a gente pode tirar. Quando a gente analisa Daniel capítulo 12, verso 4, né, a gente percebe que uma lição importante, né, é que o aumento do conhecimento profético no tempo do fim, Deus ele iria trazer o quê? Ele iria trazer um maior entendimento sobre as profecias. Isso é uma lição importante, ou seja, uma lição, o aumento do conhecimento profético. Por isso que nós temos que intensificar os nossos estudos nas profecias. Hoje eu percebo, né, e muitos de vocês certamente percebem também, o interesse crescente no estudo profético, mostrando que estamos nos aproximando da volta de Cristo. Então é muito importante o estudo das profecias, os livros de Daniel, Apocalipse. A Bíblia também tem outros livros proféticos também, então é importante a gente ter esse sentido. Uma outra lição importante, né, que é um sinal dos tempos, né, como a gente já viu até o presente momento, que é, por exemplo, o aumento do conhecimento e da mobilidade. São sinais do tempo do fim, né? A globalização, o avanço tecnológico cumprem o que? Cumprem também essa profecia. Então, o conhecimento profético, que é o mais importante para nós, mas também tem a questão desse
desse aumento do conhecimento, enfim, é claro, uma questão global também. Uma outra lição importante, né? A urgência da pregação. Sim, Daniel, as profecias, aliás, sim, Daniel, né? As profecias elas foram seladas, como a gente leu, lá em 12, verso 4. No livro do Apocalipse, elas seriam o quê? Abertas. Vocês entenderam a questão, a lógica? E o que isso significa? Isso significa que nós devemos proclamar as verdades proféticas com urgência. É com urgência, é para hoje que nós temos que orientar as pessoas que vai haver um juízo, que elas devem se preparar no que diz respeito a isso, que as profecias bíblicas, nós não devemos ter medo das profecias, uma vez que nós estamos nos preparando para esses momentos, então é importante. Finalizando, nós devemos ter o quê? Uma outra lição, confiança no plano de Deus. Deus ele revelou o futuro a Daniel, e também o apóstolo João através do livro do Apocalipse, né? Qual o propósito, qual o objetivo? Para que nós, o seu povo, não ficasse sem esse conhecimento, não ficasse em trevas, né? Hoje eu estava lendo uma meditação lá que tinha como base bíblica João 8, verso 12, dizendo que Jesus é a luz do mundo, ou seja, ele ilumina através da sua palavra, e ele não quer, lá diz que nós não ficamos, quando nós estamos com a luz, que é Jesus Cristo, a gente não fica em trevas. Dando sequência, então, quando a gente tem esse conhecimento das profecias, Daniel, Apocalipse, através de João, a gente não está em trevas no que diz respeito à falta de conhecimento. Por isso, querido amigo, querida amiga, nós precisamos confiar no quê? No plano de Deus. Nós precisamos nos preparar espiritualmente para os eventos finais, para o tempo do fim. Para que isso aconteça, nós devemos estudar as profecias bíblicas, e que bom que através da lição da Escola Sabatina, que nos leva à Bíblia, nós temos então esta oportunidade. Estudamos hoje, terça-feira, dia 1º de abril, que teve como título A Ordem para Selar as Palavras. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a sua classe, a sua unidade de ação aí da sua igreja, e vamos juntos continuar estudando a lição da Escola Sabatina desse trimestre, que eu tenho certeza que vamos aprender muita coisa para a honra e glória do nosso Deus.